Você já usou própolis? Já recebeu a indicação do uso de própolis? Já ouviu falar dos benefícios do própolis? Conhece o própolis em si? Própolis ele vem sendo cada vez mais falado, tem vários vídeos aqui no YouTube, tem várias postagens no Instagram, os médicos, a população tem cada vez mais comentado dos benefícios do própolis, que é inclusive o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Márcio Passos, sou médico nutrólogo baseado principalmente na medicina integrativa e no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito do própolis, principalmente do própolis verde, das suas implicações, como utilizar o própolis, se ele é bom, se ele é ruim, é isso que conversaremos a respeito hoje. Existem três tipos de própolis. Existe o própolis verde, existe o própolis marrom e existe o própolis vermelho. O principal própolis, aquele mais utilizado, lembrando que o própolis praticamente só é encontrado no Brasil, principalmente na região sudeste e sul do país, é principalmente o própolis verde. E o que é o própolis verde? O própolis verde é uma resina produzida por abelhas da espécie Apis mellifera e que essa resina, que na verdade é o própolis, tem propriedades importantes antioxidantes, anti-inflamatórias, antifúngicas, antimicrobianas e tem um papel importante no fortalecimento da imunidade. E o ponto interessante é que o própolis, os benefícios do própolis começou a ser falado principalmente na medicina popular. Primeiro foi a população que começou a utilizar própolis e começou-se a observar uma melhora da imunidade. Pessoas que gripavam muito começaram a gripar menos, pessoas que tinham infecções recorrentes começaram a ter menos infecções. Observou-se o efeito do própolis em cicatrização, em casos de úlceras, na saúde gastrointestinal, principalmente na saúde gástrica, que levou ao desenvolvimento de novos estudos. Então, tem sido feitos novos estudos, principalmente estudos feitos aqui no Brasil, já que a própolis ela é praticamente brasileira. Essa espécie de abelha, Apis mellifera, a gente encontra principalmente aqui no Brasil, principalmente nessa região do Cerrado, e que produz essa própolis. A própolis, então, é essa resina que a abelha ela produz para confecção da sua colmeia, protegendo a colmeia inclusive contra infecções, protegendo a colmeia contra fungos, responsável pela integridade dessa colmeia. Observou-se então os benefícios, começou-se a estudar os benefícios da própolis e observou-se que de fato ela é rica em mais de 400 fitoativos, principalmente o ácido fenólico chamado artepelin C. Então o grande benefício da própolis, dessa resina produzida pelas abelhas, é esse fitoativo que na verdade é um ácido fenólico chamado artepelin C, além de 400 outros fitoativos presentes na própolis. Então a própolis é um dos fitoativos, é uma das substâncias naturais que a gente encontra com mais propriedades benéficas à saúde humana. Tem propriedade anticancerígena, acelerando o processo de apoptose celular, protegendo essa célula cancerígena, ou seja, protegendo as demais células contra essa célula cancerígena. Ela tem uma importante ação contra infecções, ela tem ação antimicrobiana, antifúngica. Então a própolis é realmente um excelente fitoativo, um excelente fitonutriente que a gente tem utilizado bastante na medicina integrativa e que cada vez vem sendo mais estudada e que de fato melhora sim a imunidade. E com relação à própolis, doutor, o que é que a gente pode fazer? Pode comprar na farmácia de manipulação? Quais são as opções que existem? Como é que eu posso estar fazendo uso da própolis de forma saudável, sem me trazer nenhum dano? Bom, a própolis ela é totalmente natural, ela não tem contraindicação. É importante que se você tem um quadro de úlcera gástrica, uma úlcera importante, uma úlcera péptica mais avançada, é interessante ter o acompanhamento do médico, do gastro, do seu nutrólogo, quando for utilizar-se da própolis ou utilizá-la de uma concentração muito menor. A gente recomenda pelo menos 25% de pureza. Pode-se obter até 70% de pureza no uso da própolis, principalmente quando você manda manipulá-la em farmácias magistrais, em farmácias de manipulação. A gente consegue atingir uma concentração muito maior. Mas a própolis ela pode ser comprada em qualquer farmácia convencional. Recomendo pelo menos 25% de pureza. A própolis, existe a própolis aquosa, em que você utiliza de meios aquosos para poder extrair os benefícios desses mais de 400 fitoativos, principalmente o artepelin C. E também existe a própolis
alcoólica, que ela tem um sabor um pouco mais forte, em que você utiliza de um extrato alcoólico para poder, você utiliza de uma solução alcoólica para poder extrair esses extratos, esses fitoativos da própolis, principalmente o artepelin C, que é o grande fitoativo ligado à imunidade, com ação antitumoral, antimicrobiana, antifúngica, anti-inflamatória, antioxidante, que é o que os estudos têm mostrado. E também você pode estar fazendo a própolis através de cápsulas. Existem cápsulas em que você pode obtê-las através de farmácia de manipulação, inclusive com os mesmos resultados, mantendo toda essa integridade dos benefícios dos fitoelementos, fitoativos presentes na própolis. Então você pode estar utilizando ela na forma aquosa, você pode estar utilizando ela na forma de cápsula, você pode estar utilizando ela via a própolis alcoólica, aquosa, da forma que você achar melhor. Mas eu recomendo pelo menos 25% de pureza, mas se você conseguir atingir 70%, obter uma própolis com até 70% de pureza, muito melhor. E com relação à posologia, com relação à forma de utilização dessa própolis, eu recomendo você estar diluindo entre 20 a 30 gotas dessa própolis em um copo de água, um copo de em torno de 200, 250 ml, podendo estar utilizando de manhã em jejum ou à noite. A única ressalva naquele paciente que vai se utilizar da própolis alcoólica, que ela tem um pH um pouquinho menor, então ela é um pouquinho mais, tem um sabor um pouco mais forte, e que naquele paciente que está sofrendo com uma úlcera gástrica, uma úlcera péptica, uma úlcera um pouquinho mais agressiva, é importante que o paciente não faça uso dessa própolis alcoólica e procure fazer uso da própolis aquosa, ou então faça uso da própolis em cápsula, para que não haja uma agressão ao estômago desse paciente. Importante lembrar que a própolis tem uma importante ação cicatrizante, então ela ajuda nessa cicatrização, ela ajuda nessa recuperação da úlcera gástrica, da úlcera péptica, da úlcera duodenal. Portanto, se você nunca utilizou a própolis, mas já ouviu alguém utilizar, já leu alguma coisa, saiba que é comprovado cientificamente os benefícios da própolis em fortalecimento da imunidade, seja ela aquosa, seja ela em líquido, seja ela em gotas, seja ela em cápsula. É só importante estar atento à pureza dessa própolis, então quanto mais pura melhor, e podendo estar utilizando-a pela manhã ou pela noite. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, e se não estão utilizando própolis, eu recomendo para fortalecimento da sua imunidade. Na dúvida, conversa com seu médico que ele vai te orientar melhor.